Lorena descobre um crime monstruoso do próprio pai, decide se vingar e denunciá-lo, e provoca a queda do falso benfeitor. Nos próximos capítulos de Três Graças, expulsa de casa e acolhida por Maggie, Lorena começa a juntar peças de um passado que sempre a incomodou. Uma frase dita no momento errado levanta suspeitas e revela que Ferretti esconde crimes muito mais graves do que o preconceito que sempre exibiu. Ao confirmar que a fundação do pai distribui remédios falsos e que vidas foram perdidas por causa disso, Lorena não hesita. Ela reúne provas, faz a denúncia e assiste a polícia colocar Ferretti atrás das grades, destruindo a imagem do homem que se dizia benfeitor. A história vira de vez e o poder muda de lado. Tudo deverá acontecer logo após Lorena ser expulsa de casa por Ferretti. Ela então chega à casa de Maggie, com uma mochila jogada no ombro e o rosto marcado pelo choro. Ela para diante do portão por alguns segundos, como se ainda estivesse sem acreditar que realmente não pode mais voltar para casa. Respira fundo e toca a campainha. Maggie abre a porta e se assusta na mesma hora ao ver o estado da amiga. Maggie pergunta, aflita: Lorena, meu Deus, o que aconteceu? Você tá péssima. Lorena tenta responder, mas a voz falha. Ela entra, deixa a mochila cair no chão e desaba em lágrimas. Maggie a abraça forte, sem fazer mais perguntas naquele primeiro momento. Depois de alguns minutos, sentadas no sofá, Lorena finalmente consegue falar. Com a voz embargada, ela conta tudo: a briga, os xingamentos, o preconceito escancarado de Ferretti, a forma fria e cruel como ele a expulsou de casa, como se ela não fosse filha, como se fosse um erro a ser apagado. Lorena desabafa, ferida. Ele me olhou com nojo, Maggie, como se eu fosse uma vergonha, e simplesmente mandou eu sumir, só porque eu estou namorando uma mulher. Casper e João Rubens, que estavam no quarto ao fundo, escutam parte da conversa e aparecem na sala preocupados. Ao entenderem o que aconteceu, não pensam duas vezes. João Rubens fala indignado: aqui você fica o tempo que precisar, Lorena. Essa casa é sua também. Casper concorda, firme. Ninguém merece passar por isso, ainda mais vindo do próprio pai. João Rubens balança a cabeça revoltado. Nunca escondeu sua antipatia por Ferretti e agora vê confirmadas todas as desconfianças que sempre teve. João Rubens comenta, ácido: esse homem se faz de benfeitor, mas o caráter dele nunca me enganou. As palavras fazem Lorena respirar fundo. O olhar dela fica perdido por alguns segundos. Lorena desabafa, arrasada. Eu sabia que meu pai era cruel, mas eu nunca imaginei que ele fosse tão monstruoso. Ele vive se pagando de homem correto, de exemplo para a sociedade, mas é tudo fachada. Maggie segura a mão da amiga com carinho. Maggie garante, acolhedora: você não está sozinha, Lorena. Aqui é sua casa. A gente vai dar um jeito em tudo. Lorena agradece com um leve aceno de cabeça. Os olhos ainda estão marejados, mas há algo novo ali. Firmeza. Lorena fala, baixa, mas determinada: eu não quero só esquecer o que ele fez comigo. Eu quero justiça. Maggie a encara, surpresa com o tom da amiga. Lorena aperta os lábios, como quem toma uma decisão silenciosa. A dor ainda existe, mas agora ela começa a se transformar em força. E Ferretti ainda não faz ideia do que está por vir. Alguns dias depois, a rotina na casa de Maggie começa a se ajeitar. Lorena tenta se manter discreta, mas a ferida ainda está aberta. Ela está sentada na sala quando a campainha toca. Maggie abre a porta animada. Maggie anuncia sorrindo: Júnior. Ele entra e para imediatamente ao ver Lorena. O clima muda. Maggie tenta quebrar o constrangimento. Maggie explica, cuidadosa: Júnior, essa é a Lorena, minha apoio amiga que eu te falei. Ela tá ficando aqui com a gente um tempo. Ela é filha do Ferretti. Júnior observa a Lorena com atenção. Reconhece o sobrenome na mesma hora. Júnior pergunta, surpreso: espera, você é a filha do Ferretti? Lorena sustenta o olhar sem orgulho algum. Lorena responde, amarga: sou, ou pelo menos fui.
Ele me expulsou de casa. Júnior arregala os olhos, realmente chocado. Júnior reage, incrédulo. Expulsa? Mas por quê? Lorena respira fundo antes de responder. Lorena diz, com dor contida: porque meu pai é um monstro. Só que ele sabe fingir muito bem. O silêncio pesa por alguns segundos. Júnior aperta os lábios, visivelmente incomodado. Sem perceber, acaba deixando escapar mais do que devia. Júnior comenta sério: disso eu sei muito bem. Lorena franze a testa imediatamente. O olhar dela se fixa nele, atento demais para deixar aquilo passar. Lorena questiona desconfiada: como assim você sabe? Júnior percebe o erro na hora. Ele desvia o olhar, pigarreia, tenta se recompor. Júnior responde, evasivo: esquece. Eu não devia ter falado isso. Não é da minha conta. Ele muda de assunto às pressas, conversa alguns minutos com Meg e logo se despede. Mas a frase fica ecoando na cabeça de Lorena como um alarme. Mais tarde, já à noite, Lorena vê Meg chegando em casa. Júnior a deixa na porta, vindo de carro por aplicativo. Antes que ele vá embora, Lorena toma coragem e se aproxima. Lorena chama direta: Júnior, espera. Ele se vira tenso. Lorena continua, firme: aquilo que você falou mais cedo não foi à toa. Você sabe alguma coisa sobre o meu pai? Júnior tenta negar com a cabeça, mas a expressão entrega tudo. Júnior suspira, vencido: eu não queria te meter nisso. Lorena insiste com os olhos marejados: se você sabe de alguma coisa, eu preciso saber também. Encurralado, Júnior finalmente cede. A voz sai baixa, carregada de revolta. Júnior revela tenso: o Ferretti distribui remédios falsos na fundação da chacrinha. Ele embolsa o dinheiro e tem gente morrendo por causa disso. Lorena sente o ar faltar. Júnior continua, com raiva contida: meu pai foi um deles. Ele confiou nesses remédios e morreu acreditando que estava sendo cuidado. O impacto é devastador. Lorena fica em choque. O mundo parece girar ao redor dela. As pernas amolecem e ela precisa se apoiar no portão para não cair. O pai que a expulsou de casa não é só um preconceituoso. Ele é responsável por algo muito pior. E naquele instante, Lorena entende que a justiça que ela queria pode ser maior do que imaginava. Determinada, Lorena decide agir sozinha. Sem contar nada a Meg, ela vai até o posto médico da chacrinha, ligado à Fundação Ferretti logo pela manhã. O lugar é limpo demais, organizado demais, quase artificial. Para qualquer pessoa de fora, tudo parece perfeito. Ela inventa uma desculpa simples. Diz que precisa tirar uma dúvida sobre um medicamento e pede para falar com o médico responsável. Minutos depois, José Maria aparece. Desde o primeiro olhar, o desconforto é evidente. José Maria fala cauteloso: em que posso ajudar? Lorena o encara por alguns segundos antes de responder. Ela não vai rodear. Lorena pergunta direta: esses remédios que vocês distribuem na chacrinha, eles são mesmo confiáveis? José Maria trava. O olhar dele foge imediatamente. Ele tenta ganhar tempo, responde de forma vaga, fala de protocolos, de fiscalização, mas Lorena insiste. Lorena rebate, firme: não adianta mentir para mim. Eu já sei que tem coisa errada aqui. O médico engole seco, fecha a porta da sala, abaixa a voz. José Maria confessa, abatido: eu fiz exames toxicológicos nos remédios distribuídos na chacrinha. Todos deram alteração. Eles são placebo. Lorena sente um frio percorrer o corpo. José Maria continua, pesado: eles são falsos. Todos. Ele abre uma gaveta, retira uma pasta grossa e espalha sobre a mesa relatórios, laudos técnicos, resultados laboratoriais. Tudo carimbado, tudo assinado. A prova está ali, clara, incontestável. Lorena passa os olhos pelos papéis, sentindo o estômago revirar. As mãos tremem. Lorena murmura em choque: eu sabia que meu pai era preconceituoso, cruel, mas isso é assassinato. José Maria abaixa a cabeça, tomado pela culpa. José Maria confirma, com a voz falhando: não é só a chacrinha.
Outras unidades da fundação também estão distribuindo medicamentos falsificados. Com certeza. Ele faz uma pausa, respirando fundo. José Maria explica tenso. Uma delas foi limpa recentemente. Trocaram tudo às pressas, claramente para despistar uma fiscalização. Lorena fecha os olhos por alguns segundos. Imagens passam pela cabeça dela. As pessoas da comunidade, os relatos de mortes, o pai de Júnior. Tudo se conecta. Lorena respira fundo e ergue o olhar. O choque dá lugar a algo mais perigoso. Frieza. Lorena afirma firme, sem hesitar. Ele precisa pagar, agora. José Maria tem cara, assustado. José Maria pergunta receoso: você tem certeza do que está fazendo? Lorena guarda os documentos com cuidado. Lorena responde, decidida. Pela primeira vez na vida, eu tenho. Ela sai da sala sem olhar para trás. A filha expulsa de casa acaba de encontrar a arma mais poderosa contra o próprio pai. E Ferretti ainda não faz ideia de que o castigo dele já começou. E então, Lorena passa a noite em claro. Os laudos estão espalhados sobre a mesa, como provas vivas de tudo o que ela descobriu. Não há mais dúvida, nem espaço para hesitação. Na manhã seguinte, ela entra numa delegacia e faz a denúncia formal. Com os documentos em mãos, a polícia é obrigada a agir. Uma investigação é aberta imediatamente. Em poucas horas, uma força-tarefa começa a fiscalizar todas as farmácias ligadas à Fundação Ferretti. O que parecia um rumor vira escândalo. Medicamentos adulterados, lotes falsificados, registros forjados. O esquema vem à tona. Na fundação, Ferretti está em reunião, discursando como sempre, falando de solidariedade, de compromisso social, de responsabilidade com a população carente. O discurso é interrompido pela entrada da polícia. O clima muda na mesma hora. Paulinho lidera a operação, acompanhado de outros agentes. O salão inteiro fica em silêncio. Ferretti tenta manter a pose, mas o nervosismo é evidente. Ferretti reage, alterado. Isso é um absurdo. Vocês sabem quem eu sou? Isso aqui é perseguição. Paulinho não se intimida. Paulinho anuncia firme. Ferretti, o senhor está preso em flagrante por distribuição de medicamentos falsificados, associação criminosa e fraude contra a saúde pública. Ferretti dá um passo para trás, em choque. Ferretti tenta argumentar, desesperado. Vocês não podem fazer isso comigo. Isso tudo é um mal-entendido. Mas dessa vez, o dinheiro não compra silêncio. O nome não abre portas. O poder não assusta ninguém. As algemas se fecham. O som metálico ecoa pelo salão e parece marcar o fim de uma era. Ferretti olha em volta, perdido. Funcionários evitam o olhar. Ninguém o defende. O império rui ali mesmo. Do lado de fora, Lorena observa tudo à distância. Ela não comemora, não sorri. O rosto está sério, os olhos marejados, mas firmes. Não é vingança, é justiça. Ela lembra do dia em que foi expulsa de casa, humilhada, tratada como nada. Agora, vê o homem que a descartou ser levado pela polícia, exposto diante de todos. O falso benfeitor cai. O monstro vem à tona. Lorena respira fundo. O pai que a expulsou de casa agora paga pelos próprios crimes. E naquele instante, a história muda de rumo. Não só para ela, mas para todos que sofreram em silêncio. Nada será como antes. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.